Combate terrestre. Quando retirado qualquer um dos seus elementos, oxigênio, calor ou combustível, o fogo será extinto. Para obter um resultado eficiente no combate a um incêndio, é preciso neutralizar pelo menos um dos lados do triângulo do fogo. Buscando a melhor forma de organização, seguimos procedimentos, ou seja, fases para evitar atropelos e uma maior eficiência nas operações de combate aos incêndios florestais. Essas fases são seguidas de acordo com a sequência. Primeira fase: detecção. A ação de combate se inicia com o conhecimento da existência do foco de incêndio e a pronta mobilização da brigada. O tempo entre a detecção e a chegada da brigada no foco para avaliação e o primeiro ataque é denominado de tempo de resposta da brigada. Quanto menor esse tempo, menor será a área impactada pelo fogo. Segunda fase: reconhecimento. Fase do combate na qual reunimos os dados necessários, analisamos o comportamento do fogo e os fatores que possam influenciar no seu comportamento, avaliamos os possíveis problemas e definimos os tipos e a estratégia de combate a serem aplicados. Quanto maior o conhecimento da área e sobre o fogo, mais curta será essa etapa. Terceira fase: ataque inicial ou primeiro ataque. Ação tomada com os recursos disponíveis para o primeiro combate ao incêndio. Corresponde à primeira ação de combate propriamente dita e, nela, deve-se proceder de acordo com o que foi definido no reconhecimento. No desenrolar do primeiro ataque, devemos estar atentos a alterações não previstas nos fatores que influenciam o comportamento do fogo para possibilitar ajustes na estratégia e táticas utilizadas. Quarta fase: controle. Consiste essencialmente em, uma vez detida a frente principal, cercar todo o incêndio, mantendo-o dentro de um perímetro de segurança, podendo ser usado uma linha de controle, barreiras naturais ou artificiais, a fim de evitar sua propagação. Quinta fase: extinção. É a eliminação dos focos ardentes que permanecem dentro do setor afetado pelo incêndio, de maneira que se possam apagar completamente as chamas ou as brasas ainda existentes, e evitar que o fogo reacenda e se propague para a vegetação não queimada. É uma tarefa pesada, tediosa e que demanda tempo e paciência, pois precisa ser bem feita, muitas vezes, dependendo da disponibilidade de recursos e da localização dos focos, é possível ser executada simultaneamente ao controle. Alguns chamam essa fase de rescaldo. Acabou aí, galera! Sexta fase: vigilância da área queimada ou patrulhamento. Consiste na permanência no setor afetado pelo incêndio já extinto, de uma quantidade suficiente de pessoal patrulhando, de maneira a detectar todos aqueles focos ativos que ainda existem para sufocá-los e evitar que reacendam. Assim como a extinção é uma tarefa tediosa e que pode se estender por várias horas, às vezes mais de um dia. Fase da desmobilização. Consiste primeiramente em verificar se toda a brigada está reunida, se todos estão bem fisicamente para realizar o deslocamento de volta com segurança. É o retorno de toda a equipe aos seus locais de origem, bem como a conferência, a limpeza e o recolhimento de todos os materiais e equipamentos utilizados, sem esquecer do lixo. Recomenda-se que seja realizada a manutenção das ferramentas e dos equipamentos, mas caso não seja possível, que fique registrada essa necessidade para que uma próxima equipe não carregue inutilmente equipamentos que não estão funcionando adequadamente. Não podemos esquecer que a brigada deve estar sempre pronta para o próximo combate, que pode ser bem ali em frente. Vamos agora tratar especificamente dos sistemas de combate. Um sistema de combate corresponde à estratégia adotada para suprimir um incêndio. Essa estratégia é definida na etapa do reconhecimento e nela encontram-se todas as ações necessárias,
as oportunidades de realização e os recursos ou meios que serão utilizados, cumprindo as fases do combate e podendo ser aplicados diversos métodos. Em algumas situações de combate ampliado, existem brigadas que optam pelo que chamamos de combate noturno, aproveitando um horário mais ameno e com menor desgaste físicos. Os brigadistas adentram à noite, aplicando as técnicas estabelecidas no planejamento, sempre preocupados com a segurança. São repassadas orientações para que minimize o risco de acidentes. Outra estratégia utilizada é a montagem de acampamento. Quando possível, deve ser instalado o mais próximo da área afetada pelo incêndio. Esse procedimento busca diminuir o tempo de resposta, o custo da operação e menor desgaste de veículos e do próprio combatente, evitando longas caminhadas. Sempre que for preciso, avançamos esse acampamento, mas sempre mantendo a proximidade com o local a ser trabalhado. Os acampamentos seguem procedimentos para sua montagem e manutenção para evitar problemas na operação. O sistema de combate baseado na linha de controle pode ser aplicado mediante diversos métodos que se combinam e que dependem da posição e da distância da instalação da linha em relação à margem do incêndio. Combate direto. Nesse caso, se atua diretamente sobre as chamas. O trabalho pode ser executado aplicando água, por sufocação pelo abafador e chicote, empurrando o material ardente para dentro da área queimada, jogando terra e cortando e raspando material vegetal. A vantagem desse método reside em cortar de imediato a propagação do fogo, porque o controle é feito na própria frente do avanço do incêndio, minimizando a área que será queimada. Já as desvantagens residem em que o método não pode ser aplicado quando a intensidade calórica é muito alta ou quando a fumaça torna o trabalho muito difícil na margem das chamas. Método de 2 pés. Nesse método, a linha se instala a uma pequena distância da margem do fogo, 2 pés ou 60 centímetros, daí deriva o nome, o que favorece o melhor uso das ferramentas manuais e permite, até mesmo, o emprego de equipamentos motorizados leves em alguns casos. Esse método tem como vantagem o fato dos combatentes receberem a radiação calórica menos intensa e na construção da linha já pode ser feita a queima de expansão e a própria extinção do incêndio. Apresenta como desvantagem o fato de ter que ser aplicado em incêndios de pouca intensidade e velocidade, e caso a linha não seja construída corretamente ou não seja feita a queima da expansão, a probabilidade de perder o serviço é considerável. Método paralelo. Consiste em construir a linha de fogo a uma distância variável da margem das chamas, em forma paralela ao avanço, especialmente nos flancos, de maneira a ir reduzindo o comprimento da cabeça em forma de cunha. Como no método dos pés, a linha pode ser acompanhada com a aplicação de fogo para aumentar a faixa desprovida de combustível. A vantagem desse método consiste na instalação de uma linha que pode ser efetiva no controle de incêndios que se propagam a altas velocidades e possuem muita emissão de calor. As desvantagens resultam da determinação da distância a que se deve construir a linha desde a margem do fogo, que, às vezes, pode ser excessiva e implicar em um custo exagerado e uma grande área queimada desnecessariamente. Por outra parte, a distância pode ser curta demais, não dando o tempo necessário para a brigada terminar a instalação da linha. Método indireto. Baseia-se na aplicação do contrafogo, que consiste em iniciar uma queima da vegetação desde um aceiro, barreira natural ou artificial, como uma estrada, até a margem do incêndio. É uma medida
a ser adotada como último recurso de combate a incêndio de comportamento crítico, de grande magnitude, alta liberação de calor e rápida propagação. Tem como vantagem não ser rígido na localização da linha e permitir uma escolha mais ampla dos lugares em que se pode instalar ou utilizar, evitando os problemas de uma alta quantidade de calor próxima do brigadista, quando a propagação do fogo é violenta ou muito rápida, ou quando se requer construir uma linha excessivamente larga. Esse método pode ser eficiente. Em compensação, tem a desvantagem de sua aplicação poder significar o sacrifício de uma superfície importante da vegetação, de cercar animais, impedindo a sua fuga, de cercar brigadistas que estejam na área a ser queimada. Quando aplicado, pode ser considerado um mal necessário. O contrafogo, em faixas amplas de terreno, pode colocar em risco de vida pessoas e animais que estejam na área. Portanto, a recomendação geral para combatentes em unidades de conservação é que ela seja usada somente quando a brigada estiver em risco. Por exemplo, cercada pelo fogo sem rota de fuga. Caso contrário, utilizem apenas com a ordem expressa da chefia da unidade ou da pessoa delegada por ele. A técnica é arriscada e recomendável somente para situações de emergência ou muito críticas, sempre que se disponha de pessoal devidamente capacitado, material e equipamentos necessários para apoiar a operação. Ressalta-se mais uma vez que só se deve ser utilizado com a autorização da chefia da unidade ou de pessoa delegada por ele.